Quero começar sem rodeio. Sonho é o objetivo, mas quem constrói a ponte é o planejamento. É o que Napoleão Hill repete na fórmula do sucesso. Quando a pessoa traduz visão em metas claras, o cérebro para de sabotar e ajuda. A Bíblia deixa claro que a criatividade é um dom concedido por Deus. Uma expressão direta da inteligência divina que habita em cada pessoa. Em Êxodo 35, 31, 32 está escrito: E o encheu do Espírito de Deus, de sabedoria, entendimento e conhecimento, e de toda habilidade artística, para fazer invenções. Esse versículo mostra que a criatividade não é apenas talento humano, mas uma capacidade espiritual que nos conecta ao Criador. Inscreva-se no canal e ajude a compartilhar conhecimento. Curta esse vídeo. Napoleão Hill afirma algo surpreendentemente semelhante ao dizer que existe uma imaginação criadora. Um canal mental que acessa ideias vindas da inteligência infinita. Ou seja, tanto a Bíblia quanto Hill reconhecem que a mente humana é capaz de receber inspiração de um plano superior. Hill diz que essa conexão se ativa quando temos um objetivo claro e um desejo ardente. A Bíblia confirma que Deus capacita aqueles que se dispõem a cumprir um propósito maior. Outro versículo que reforça essa ideia está em Provérbios 8, versículo 12. Eu, a sabedoria, hábito com a prudência e acho o conhecimento dos conselhos. Aqui vemos que sabedoria e criatividade caminham juntas, e que ideias produtivas nascem quando a mente está alinhada a princípios elevados. Para Hill, criatividade não floresce no caos, mas na mente disciplinada, focada e orientada a metas. Isso ecoa em 2 Timóteo 1, versículo 7, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Criatividade exige coragem, exige ação, exige domínio próprio, exatamente os elementos que Deus afirma ter colocado dentro de cada pessoa. A Bíblia diz que Deus dá semente ao que semeia. Isaías 55, versículo 10. Hill complementa que a criatividade é a semente mental que, quando plantada com propósito, se transforma em riqueza e realizações. Portanto, quando você desenvolve ideias, quando pensa em novos caminhos e soluções, está exercendo um dom divino que Deus espera que você multiplique. A Bíblia é um livro profundamente voltado ao planejamento, disciplina e execução. Em Provérbios 16, versículo 3, encontramos: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Aqui vemos uma relação direta entre propósito, planejamento e resultado, exatamente como Napoleão Hill explica quando fala sobre o propósito definido. Para Hill, planos claros conectam a imaginação ao mundo físico. Nada próspera sem direção. A Bíblia confirma essa verdade inúmeras vezes. Em Provérbios 21, versículo 5 está escrito: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Esse versículo é praticamente um resumo do capítulo de Hill sobre planejamento organizado. A fartura, prosperidade, riqueza e abundância nasce de planejamento estratégico, não de impulsividade ou improvisação. Outro ponto de convergência forte aparece em Abacuque 2, versículo 2. Escreve a visão e torna-a bem legível, para que até quem passar correndo possa ler. Esse é exatamente o conceito de metas claras e específicas. Hill ensina que metas devem ser escritas, repetidas todos os dias e mantidas diante dos olhos, porque isso programa o subconsciente para agir. A Bíblia, séculos antes, já ensinava que a visão deve ser escrita, clara e acessível. Eclesiastes 11, versículo 4 alerta sobre os perigos da hesitação. Quem observa o vento jamais semeará, e quem olha para as nuvens nunca colherá. Ou seja, quem espera a hora perfeita, quem analisa demais, quem adia a ação, nunca planta, e por consequência, nunca colhe. Hill chama isso de procrastinação intelectual, o veneno que paralisa a maioria das pessoas e destrói potenciais. A Bíblia reforça que o planejamento precisa vir acompanhado de diligência. Em Provérbios 13, versículo 4, o preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Aqui está a essência da filosofia de Hill: desejo mais ação igual resultado. Metas, ação e combate à procrastinação. A chave bíblica e mental para prosperar. No Novo Testamento, Tiago capítulo 2 versículo 17 afirma:
A fé sem obras é morta. Isso é exatamente o que Hill ensina quando diz que desejo e fé não valem nada sem ação persistente. A procrastinação é a negação prática da fé. É declarar mentalmente que acredita, mas não agir de acordo. A Bíblia e Hill caminham de mãos dadas aqui. Fé se prova no movimento. Outro versículo extremamente alinhado a Hill é Provérbios capítulo 14, versículo 23. Em todo trabalho aproveito, mas a simples conversa conduz à pobreza. Ou seja, planos sem execução são apenas palavras. Ideias sem ação são desperdício. Hill afirma que a procrastinação é o assassino de sonhos, e a Bíblia reforça que apenas o trabalho deliberado gera resultados. Filipenses capítulo 4, versículo 13 diz: Tudo posso naquele que me fortalece. Esse versículo alimenta a convicção emocional que Hill chama de autossugestão positiva. A Bíblia nos lembra que podemos agir com coragem e disciplina porque há força espiritual sustentando nossas ações. Fé aqui não é passividade, é combustível para o movimento. Em Provérbios capítulo 24, versículo 27, encontramos a essência do planejamento estratégico. Prepare o seu trabalho lá fora, apronte o seu campo. Depois disso, construa a sua casa. É a própria estrutura mental que Hill descreve: organizar, preparar, estruturar, e só depois avançar. Por fim, para derrotar a procrastinação, a Bíblia oferece uma ordem direta em Josué capítulo 1, versículo 9. Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde você andar. Hill explica que medo e indecisão são raízes da procrastinação. A Bíblia remove essas raízes com um comando poderoso: coragem, ação e confiança. Assim, quando unimos a disciplina de Hill com a sabedoria bíblica, vemos que Deus não apenas aprova metas, planejamento e ação. Ele nos ordena a desenvolver esses hábitos, porque é através deles que a prosperidade se manifesta. O poder da visão mental. A Bíblia e Hill sobre criar a realidade antes de viver nela. Napoleon Hill explica que a mente cria tudo duas vezes, primeiro no plano mental, depois no plano físico. A Bíblia já ensinava isso desde o Gênesis, quando Deus cria o mundo primeiro por meio da palavra, uma expressão de intenção mental. Isso ecoa em Provérbios capítulo 23, versículo 7. Assim como ele pensa em seu coração, assim ele é. Em outras palavras, a vida externa é um reflexo direto da vida interna. Hill afirma que aquilo que você permite dominar sua mente se torna sua realidade. A Bíblia confirma: seus pensamentos moldam sua identidade, e sua identidade molda seus resultados. Por isso, metas claras são tão poderosas, elas moldam seu pensamento e, consequentemente, moldam seu destino. Romanos capítulo 12, versículo 2 reforça essa transformação interna. Transformai-vos pela renovação da mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A renovação da mente é exatamente o que Hill chama de autossugestão e reprogramação subconsciente. Não basta querer prosperar. É preciso renovar padrões mentais, eliminar crenças que travam sua criatividade e substituir pensamentos pobres por pensamentos de propósito. Hill afirma que a imaginação criadora é ativada quando a pessoa se compromete emocionalmente com sua visão. A Bíblia conecta isso com Abacuque capítulo 2, versículo 2, onde Deus manda escrever a visão e torná-la clara. O ato de escrever fixa a visão na mente. Hill sabia disso e ensinou que metas escritas se tornam ordens ao subconsciente. Mas há um versículo ainda mais profundo para esse processo. Salmos capítulo 37, versículo 4. Agrada-te do Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Não significa que Deus entrega desejos vazios. Significa que quando sua mente está alinhada com princípios divinos, disciplina, propósito, criatividade, diligência, os desejos que surgem no seu coração são corretos e, portanto, realizáveis. Hill chama isso de harmonização mental com a inteligência infinita. A Bíblia chama de andar segundo o Espírito. Em ambos os casos, a ideia é a mesma. Quando sua visão se alinha ao propósito, a prosperidade se torna consequência natural. Inscreva-se no canal e ajude a compartilhar ensinamentos. Curta este vídeo. A lei da ação e da colheita. A Bíblia e Hill contra a procrastinação e a favor do progresso constante. A procrastinação é um inimigo espiritual e mental. A Bíblia e Napoleon Hill tratam esse tema de maneira extremamente semelhante.
Gálatas 6 versículo 7 diz: tudo o que o homem semear, isso também colherá. Para Rio. Essa é a lei da causa e efeito aplicada ao sucesso. Quem semeia disciplina colhe resultados. Quem semeia procrastinação colhe frustração. Não existe acaso, existe plantio. A Bíblia afirma em Provérbios 12 versículo 24: as mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão escravizados. Rio ecoa a mesma ideia: quem não age acaba sendo controlado pelas circunstâncias e pelas pessoas que agem. A procrastinação tira sua autoridade. A ação te devolve o governo sobre a própria vida. Outro versículo extremamente profundo é Eclesiastes 9 versículo 10. Tudo o que te vier à mão para fazer, faze-o com toda a tua força. Esse é o coração da persistência. Princípio central no método de Rio. Ele afirma que a maioria abandona seus sonhos antes de chegar perto do sucesso. A Bíblia confirma: ações mornas geram resultados mornos. Ações fervorosas geram crescimento. Jesus reforça isso em Lucas 9 versículo 62. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. A metáfora é perfeita para Rio. Olhar para trás é duvidar, hesitar, procrastinar. O arado exige movimento constante, assim como qualquer objetivo digno. Para Rio, hesitar é quebrar o fluxo mental que leva a grandes conquistas. Para Jesus, hesitar é romper com o propósito. Outro padrão bíblico que combate a procrastinação é a diligência diária. Em Provérbios 6 versículo de 6 a 8, Deus manda observar a formiga, pequena, mas incansável. Ela não espera, não procrastina, não precisa de ordens, simplesmente age. Rio descreve essa atitude como disciplina autogerada, uma das maiores armas contra a preguiça. Concluindo, Bíblia e Rio afirmam que prosperar é consequência natural de um estilo de vida disciplinado, diligente e continuamente orientado para a ação. Fé, persistência e prosperidade, como a Bíblia e Rio revelam a fórmula espiritual e mental da riqueza. Para Napoleão Hill, fé mais persistência mais ação organizada formam a tríade que derruba qualquer barreira e constrói riqueza. A Bíblia apresenta essa mesma tríade de forma até mais profunda. Hebreus 11 versículo 1 diz: a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hill definia a fé como uma vibração emocional que transforma desejo em realidade. Ou seja, você precisa acreditar antes de ver, precisa sentir antes de conquistar. A Bíblia reforça exatamente isso. Mas fé sem persistência é frágil, e Hill dedicou um capítulo inteiro a esse tema. A Bíblia também é clara em Gálatas 6 versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Persistência é continuar mesmo sem resultados imediatos. É avançar mesmo quando o progresso é invisível. Hill diz que o ponto onde muitos desistem é exatamente o ponto em que estavam prestes a vencer. Outro princípio fundamental aparece em Provérbios 3 versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Em todos os teus caminhos reconhece-o, e ele endireitará as tuas veredas. Hill ensina algo semelhante ao falar sobre a inteligência infinita. Quando você combina esforço humano com fé espiritual, portas se abrem, ideias surgem, oportunidades aparecem. Não é magia, é alinhamento mental e espiritual. E para encerrar com a força que merece, Filipenses 3 versículo 14 estabelece a mentalidade imbatível que Hill considerava essencial para milionários. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação. Isso é foco. Isso é meta. Isso é a recusa absoluta de olhar para trás. É a mentalidade de quem não aceita ser dominado pela procrastinação, mediocridade ou medo. Prosperidade, segundo a Bíblia e Hill, não é apenas o acúmulo material. É o resultado natural de uma mente disciplinada, uma fé inabalável e uma persistência que não negocia com limitações.